Chief of Design. Ed Francisco por aqui. E no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês o plugin Lightspeed Cache, que é um plugin WordPress para desempenho e performance de websites. Eu vou ensinar a vocês a mexer nas configurações desse plugin. O Lightspeed Cache possibilita melhorar o carregamento das suas páginas do site WordPress, utilizando recursos interessantes, desde otimização de cache, otimização de página, entre outros recursos que eu apresentarei para você. Entre os principais recursos desse plugin se encontram, além da configuração de cache e de otimização de páginas, também a configuração de recursos de CDN, otimização de imagens, do database, crawler e uma caixa de ferramentas para recursos extras. E como as informações sobre esse plugin são muito extensas, tem muitos recursos interessantes, eu decidi não apresentar tudo em um vídeo apenas. Eu decidi fazer em etapas, dividir em alguns vídeos. Isso porque o conteúdo pode ficar um pouco raso se eu tentar apresentar tudo de forma rápida em um vídeo só. E eu quero apresentar as principais características de cada recurso para que você não fique somente apegado à configuração que eu estou fazendo na tela. Porque cada site tem o seu contexto, nenhum site é igual. Você utiliza uma outra hospedagem, você utiliza um número X de páginas, imagens diferentes. Então, você sabendo configurar, não baseado na configuração que eu fiz, mas sim no entendimento de cada recurso que eu apresentarei durante esses conteúdos em vídeo, você vai ter a possibilidade de raciocinar a forma que você vai aplicar para o contexto do seu site, ok? Então, nesse vídeo, eu estarei apresentando somente a primeira parte, que é a configurações de cache. E aí, nos outros vídeos, eu apresentarei as outras configurações. Qualquer coisa você pode acompanhar aqui na playlist de desempenho de sites do canal do Chief of Design, que está muito interessante. A aula de otimização de páginas, quando você terminar esse vídeo, eu até aconselho você ver, porque as partes principais que eu considero é a otimização de cache e otimização de páginas. Tá show de bola, você vai gostar. Então, reforçando, não tente somente replicar o que eu faço aqui de configuração nos vídeos. Veja se se aplica o contexto do seu site, ok? Para evitar quebras, mau funcionamento, cada site funciona de uma forma diferente. Muito bem. Outra coisa importante é que a gente não vai se preocupar aqui nesses vídeos em conseguir uma nota máxima dos medidores de performance, tipo o PageSpeed, da Google. Nosso objetivo é conseguir uma configuração que melhore o desempenho do seu site sem prejudicar a experiência do usuário. Muitas vezes você procura a nota máxima, colocar 100 no PageSpeed do Google, só que seu site está todo quebrado. Então não adianta nada, certo? O importante é sempre manter uma boa experiência para o seu usuário com o máximo de velocidade possível de carregamento de páginas do seu site. Dito isso, esse é um vídeo patrocinado pela HostGator. A HostGator, que é uma empresa de hospedagem que possui um servidor específico para o plugin Lightspeed Cache, que é o servidor Lightspeed Server, um servidor que se destaca pela velocidade. Então, se você está procurando um servidor que ajude a melhorar o desempenho dos seus sites, eu indico que você contrate a HostGator. Então, eu vou deixar o link da descrição para você acessar e depois conhecer os planos da HostGator. Tem diversos planos, desde para que você possa hospedar sites mais simples até servidores VPS. E uma dúvida que sempre surge é que se você pode utilizar o plugin Lightspeed Cache em um servidor que não tenha, que não rode o Lightspeed Server. Você pode até utilizar, mas tem um problema. Você não vai conseguir utilizar todos os recursos que dispõe esse plugin pelo fato de não ser um servidor Lightspeed Server, ok? Agora sim, vamos definitivamente ver como funciona esse plugin. Nós vamos instalar o plugin no site, mas vamos dar uma olhada também, conhecer primeiramente o site e também ver qual é a pontuação dele, do PageSpeed do Google. Esse é o site que a gente vai testar, é o site do Kit Freela, do Box Freela, que é um kit para freelancers. Vou pegar a URL aqui, colar aqui na página do PageSpeed Insights e vamos
analisar. Bom, o desempenho para mobile está com 59 da pontuação. Ele também dá notas de outros requisitos aqui, que não vem ao caso dessa videoaula. Eu falei mais sobre isso na aula de Core Web Vitals, que está aqui na nossa playlist de desempenho de sites. Sobre o campo entender a experiência dos usuários, a gente não tem dado, é um site recente, então ele não vai fornecer nada aqui sobre isso. Tem que ser um site que está rodando há algum tempo. Então vamos focar no campo de problemas de desempenho, né? Vamos diagnosticar os problemas. Então estamos com nota 59 e também estamos, né, com essa nota aqui para o desktop, né, sem ativação do plugin. Ele também fornece, né, as notas de outras métricas relacionadas ao desempenho de sites. São métricas relacionadas ao Core Web Vitals. E também ele vai falar sobre as oportunidades de melhorias, né? O que a gente pode fazer para otimizar melhor o site. Como o foco dessa primeira aula é cache, alguns itens aqui não serão cobertos, né? A gente não vai conseguir melhorar agora. Talvez nas aulas na aula de otimização de páginas e também de imagens. Nosso intuito vai ser configurar o cache agora para ver se dá uma melhorada aqui. Tá bom? A gente fez esse teste aqui na aba anônima, né? A gente abriu o site na aba anônima. Agora sim, vamos para a instalação do Lightspeed Cache. Para instalar, você vai no campo de busca, né, do menu plugin e você vai digitar Lightspeed Cache. Eu já tenho aqui ele na instalação WordPress. O que eu vou fazer agora é ativá-lo, né? Para instalar é simples, é só buscar através do menu plugin, você digita o nome, aí você instala e depois faz a ativação. Aí eu vou clicar em ativar. Já está ativado. Agora vamos aqui no dashboard do Lightspeed Cache. Esse dashboard aqui do Lightspeed Cache, ele vai apresentar para você o status atual do seu plugin. Esse plugin, ele trabalha com um serviço externo, né, uma CDN, chamada KickCloud. Ele está mostrando aqui as estatísticas usadas nesse serviço. É possível a gente fazer uma integração com essa CDN para a gente poder ter recursos mais avançados, né? Fazer configurações mais avançadas e deixar seu site muito mais veloz. Ele foca bastante na otimização de imagem e também especificações de configurações de página. E aqui nas estatísticas, praticamente eu não tenho nada para mostrar porque a gente instalou agora, né? E a gente não ativou nenhum recurso, né? Praticamente tem zero aqui referente às estatísticas desse serviço. Então, como a gente não ativou, né, a maioria dos recursos aqui, eu estou apresentando essa parte aqui só para você ter uma noção que existe essa estatística referente à ativação do plugin e também caso você ative o serviço KickCloud integrado ao plugin, né? Então é só para você ter uma base de como funciona essa estatística. Aqui a gente não configura nada, então você pode passar essa parte aqui. Agora eu quero mostrar para você um recurso novo muito interessante, que são os presets. Os presets, ele possui alguns padrões que você pode ativar e ele vai configurar automaticamente o plugin Lightspeed Cache no seu site. Você não vai ter que fazer manualmente. Então você escolhe algum desses. Aqui eu tenho o essencial, o básico, o avançado, o agressivo e o extremo. E aí você escolhe um desses e manda bala. E aí você ativa e ele configura tudo para você. Mas tem alguns problemas relacionados a isso. Porque praticamente ele pode quebrar seu site e você não sabe o motivo que resultou nessa quebra. Porque ele faz diferentes configurações e se você não aprendeu a mexer no plugin de forma manual, você não vai conseguir consertar ao ativar um desses presets. Só se você tem uma noção básica sobre as configurações de forma manual. Então é uma grande desvantagem você ativar. Apesar que a ativação desse recurso pode ajudar muito em ganho de tempo e um bom desempenho, desde que não quebre o site. E mesmo que você ative um desses presets e não aconteça nada com o seu site, ele fique rodando bonitinho, sem quebra, pode ser que você não tenha a possibilidade de usar
o máximo de recurso, de potencial do Lightspeed Cache, porque você pode ter escolhido um preset que ele não ofereceu o potencial máximo de desempenho, que você só vai saber ativar as configurações manualmente, como eu vou ensinar nessa série de vídeos. Então você acaba não utilizando todo o potencial, né? Um lado negativo que tem você utilizar o preset. Ou quebra o site, ou você não utiliza todo o potencial que o plugin pode oferecer para a sua instalação WordPress. Eu vou ativar um desses recursos para a gente ver como ele funciona. Eu vou ativar o Advanced, que é o sugerido aqui pelo plugin para fazer nosso primeiro teste. Aí na configuração dele ele vai mexer com CSS, ele vai mexer com JavaScript, com fonte, entre outros recursos que a gente faria manualmente. Então eu vou ativar aqui. E aí vamos aqui no site verificar se o site não quebrou, se deu algum problema aqui. Então carregou aqui, ó, e teoricamente com essa configuração automática Advanced do preset parece que não quebrou o site, parece que está tudo ok. E o que eu vou fazer agora? Eu vou duplicar aqui a página do PageSpeed para a gente fazer um novo teste depois dessa configuração do preset. Então, deixa eu fazer aqui uma nova análise. Olha o resultado. Olha que fantástico esse plugin com a configuração automática. Ele conseguiu um desempenho em mobile de 93. Olha só quanto aumentou. Interessante, muito bom. E aqui no desktop ele foi para 99, um bom desempenho, com a configuração automática. E o bom é que não quebrou o site. Praticamente um resultado muito bom sem a gente ter que configurar nada manualmente. Logicamente, se você tiver experiência, saber identificar as funcionalidades do seu site que podem quebrar, você pode ativar esse recurso aqui, né? É lógico que em outro momento, com mais calma, você pode sentar, avaliar o seu site, fazer uma configuração manual. Mas se você estiver com pressa, é um recurso bastante interessante do Lightspeed Cache. E agora eu vou retornar ao ponto de origem, ou seja, eu vou tirar essa configuração e isso é possível com o Lightspeed Cache. Quero voltar ao zero. Voltando aqui ao site, a gente tem uma opção chamada Restore Settings, que a gente vai retornar ao estado anterior à ativação do recurso avançado do preset. Eu vou apagar cache, eu venho aqui nesse símbolo no topo aqui do Lightspeed Cache e venho Purge All. Então vou voltar lá no PageSpeed, vou duplicar essa página para fazer uma nova análise. Com isso vamos verificar se restaurou mesmo. Olha aí, 58 no celular, isso quer dizer que realmente ele restaurou para um status anterior à ativação do preset. Bom, apresentado esse recurso, então vamos agora para a aba geral do Lightspeed Cache. Aqui nessa primeira configuração do General Settings, o plugin pede para a gente ativar caso queira fazer um upgrade automático. Eu sugiro que não. É bom você fazer de forma manual para ver se não há quebras no site. Porque se você deixar ativado, toda vez que atualizar ele vai estar fazendo um upgrade e de repente quebra o site e você não vai ficar sabendo. Nesse segundo item aqui, ele vai pedir uma chave de domínio para você fazer a integração com o servidor lá que eu te falei, de CDN, o KeyCloud. Você pode ativar agora ou então em outro momento. A gente não vai fazer toda a configuração desse KeyCloud nesse vídeo, mas a gente já pode fazer a requisição da chave de domínio agora mesmo. Aí eu clico aqui em Request Domain para fazer a requisição. Aqui ele informa que a requisição foi enviada e a gente precisa verificar se houve uma aprovação. Vou dar um refresh na página para ver se já aprovou. Bom, a gente vê aqui que ele já aprovou e tudo que você tem que fazer
para integrar o KeyCloud com o plugin é criar uma conta. Aí você vem nesse link aqui, ó, link to KeyCloud, para fazer isso. Mas a gente não vai fazer isso nessa videoaula, a gente vai deixar para uma aula mais à frente. Eu vou deixar para uma aula onde eu falo sobre as configurações da CDN. Agora eu vou apresentar para vocês dois recursos que possibilita você conseguir uma nota bem alta nesses medidores de performance como o PageSpeed que eu apresentei. São eles o Guest Mode e o Guest Optimization. Eu indico você ter cuidado aqui caso você queira utilizar esses recursos. Primeiro porque ele vai utilizar bastante recurso do servidor. E pode ser também que ele não entregue aquilo que o usuário espera. Deixa eu falar como ele funciona. Esse recurso ele vai enviar para o usuário uma página, né, com cacheamento perfeito. E depois de alguns segundos, o sistema vai verificar se a página teve alguma modificação. E se tiver, ele vai fazer um update dessa página utilizando Ajax. Isso pode causar uma confusão no usuário. Ele está lá acompanhando a página, daqui a pouco do nada ela muda. Então, isso pode ser um ponto negativo, porque não está mostrando inicialmente a realidade do site, né? Aquilo que o site realmente é. Ele está entregando uma coisa perfeitinha para depois mudar depois de alguns segundos. E isso pode prejudicar a experiência do usuário. Então você tem que entender se esse vai ser um recurso útil mesmo para o usuário, não só para ter uma nota boa nos medidores. Isso porque em páginas dinâmicas que mudam muito o conteúdo, isso pode ser um problema. Porque ele fornece uma informação, daqui a pouco ele fornece uma outra informação e confunde o usuário. Agora esse próximo item aqui é para você inserir o IP do seu servidor, da sua hospedagem. Se você tiver acesso a essa informação, você coloca aqui, ou então você requisita com o seu serviço de hospedagem. Fazer essa configuração possibilita que os serviços que estão na nuvem, né, serviços externos, tipo o KeyCloud, vai possibilitar que esses serviços se comuniquem diretamente com a IP, né, do seu servidor, sem utilização de redirecionamentos DNS. E isso aumenta a velocidade em relação a esses serviços na nuvem que a sua instalação utiliza. Então é interessante você poder colocar o seu IP aqui neste campo. Depois que você fez isso, você pode vir aqui em notificações, que é um recurso interessante para você ficar informado sobre as novidades relacionadas ao plugin, à segurança e outros recursos. Então, dessa primeira configuração aqui geral, eu configurei o domain key e coloquei o IP do servidor. A gente pode salvar essa configuração. E depois de salvar, a gente pode vir aqui nessa segunda aba de Tuning Settings. O Tuning, ele mostra uma relação desses serviços que medem o desempenho dos sites. Aí tem aqui uma relação do serviço, né? Tem o do Google, que é o PageSpeed, tem o GTmetrix, entre outros. Então, quando você configura lá o recurso do Guest Mode, que eu falei anteriormente, ele vai fornecer uma cópia para esses serviços que medem o desempenho dos sites. É uma configuração que praticamente a gente nem utiliza, né? Só estou passando aqui por cima para você conhecer sobre esse recurso, mas a gente nem utiliza. Agora vamos para a aba Cache. Então, aqui nas configurações de cache, né, finalmente entrando nela, ele possui 8 abas para a gente mexer. E nessa primeira aba aqui, ele vem com o recurso de Cache Control Settings. Praticamente já vem ativado. E logicamente que você quer manter a opção de cache em seu site, então você vai deixar ativado essa opção que já está on para Enable Cache. A segunda opção é o cache do usuário que está logado na sua instalação WordPress. Se você tem uma instalação WordPress
comum, né? Aquela que tem os usuários comuns do WordPress, que é o administrador, o colaborador, e você não tem usuários avançados que se cadastram dentro do seu site, é uma instalação que não tenha usuários tipo de sites que nem o WooCommerce, que eles têm que se cadastrar para efetuar uma compra. Então, se é uma instalação WordPress comum, você pode deixar ativada essa opção. E para sites mais complexos, onde tem cadastro de usuário, eu sugiro você deixar off. Agora, a caixa de comentários. Essa opção, quando ativada, ele vai colocar em cache os comentários e vai deixar em privado os comentários que estão pendentes. Quem colocou um comentário aguardando a aprovação vai conseguir ver esse comentário, mas os outros usuários não terão acesso. Você pode deixar ativado, logicamente, se o seu site fornece, né, esse recurso de deixar o usuário comentar. O cache de REST API é uma opção avançada para desenvolvedores mexerem, né, nesse recurso, então a gente não vai trabalhar com ele. Mas você pode deixar em on, caso lá na frente alguém for mexer, já está ativado. O cache login page você ativa quando você quer que a pessoa que acessa a página de login, né, o sistema forneça já essa página cacheada, aumentando a performance assim do site quando o usuário acessa essa página para logar. Aqui tem o cache de favicon. Se você não sabe o que é, esse símbolo que fica aqui, acima aqui na barra de endereço, do lado esquerdo, esse ícone do site, que a maioria dos sites fornece, né? Então você pode deixar ativada essa opção aqui para a favicon. Em seguida tem o cache de recursos do PHP, é bom você deixar ativado para ele poder diminuir as requisições, né, referente a PHP. Então é um recurso bastante interessante mesmo, que até não sobrecarrega o servidor, já que você está deixando esses recursos em cache. O cache mobile você pode deixar ativado, né? Ele foi criado para aqueles sites que fornecem uma opção, né? Uma opção paralela, um site à parte, dedicado, específico só para mobile, uma versão mobile do seu site. Apesar que praticamente, né, a maioria dos sites hoje já possui, né, são sites responsivos, né, que se adapta a diferentes resoluções de tela. Mas você pode ativar essa opção, não tem problema. E caso você tenha, né, mesmo um recurso, né, um site mobile específico, assim, separado, você pode também colocar uma lista de user agents, que são os navegadores, né, em dispositivos específicos para mobile, que você quer que o site, que o WordPress, né, o Lightspeed, faça o cache. Por exemplo, o navegador Chrome que você usa no desktop. Não é aplicado a mobile, mas seria um exemplo de user agent. Ou então o navegador Safari que você usa no iPhone. Mas praticamente você não vai mexer nessa configuração se você já trabalha com site que tem design responsivo. Próximo item, em Private Cache URIs, você vai colocar o cache de certas páginas somente para o privado, acesso privado. Então você quer colocar uma página privada com cache, como você vai proceder? Você vai colocar não o endereço completo dela, mas aquela parte que vem após o domínio. Vou mostrar aqui para você ver. Aqui você coloca a barra e o nome da página. Exemplo, Hello World. Essa aqui é a URI. Não é a URL que é o endereço completo. Então você coloca só a URI. Essa próxima opção ele vai forçar o cache para todas as opções, sendo privado ou não. Aí você vai proceder da mesma forma na hora de inserir o URI que você deseja. E nesse último item aqui, o Force Public Cache, ele vai forçar para colocar as páginas de forma pública em cache. E esses recursos, né, aqui de forçar o cache vai conforme a sua necessidade. É uma coisa que você tem que ver se o contexto exige essa configuração, mas geralmente a gente não mexe muito nisso.
E aqui tem Drop Carry Strings, que é uma parte mais para desenvolvedores. A gente não vai mexer nessa configuração. Daí você acabou de fazer essas configurações, você clica em salvar. Praticamente eu só mexi em Cache Mobile, salvei as alterações. Daí, ó, um recado muito importante. É interessante quando você está configurando, assim que você salvar, você verifica o seu site se não quebrou. Não espera configurar todas as abas para verificar, porque se tiver alguma quebra, você não vai conseguir identificar qual o recurso que originou essa quebra. Então é interessante você ir salvando, somente quando for Page Optimization, lá na frente, a aula de otimização de páginas. Você faz uma configuração, salva, limpa o cache, né? Aí você vem ali, aquele ícone do Lightspeed Cache, Purge All, e verifica se o seu site não quebrou. Se quebrar, você sabe que aquela configuração foi responsável por esse problema no seu site, né? Problema na funcionalidade. Agora vamos para TTL. O TTL é um recurso para você configurar, né? Definir quanto tempo os recursos de cache ficarão no ar. Tanto de forma privada como de forma pública. Você define a configuração de tempo para front page, feed do site, entre outros recursos aqui. Então você vai determinar quanto tempo essas páginas, né, o cache ficará no ar. Mas praticamente, né, para um site básico WordPress, essas configurações que estão aqui, padrão, já são suficientes. Mas se você precisa de uma coisa específica, você vai ter que... Eu indico você consultar a configuração do Lightspeed Cache. Pode clicar aqui, tem um Learn More, aprenda mais para você saber como fazer. Mas essas configurações são dadas em segundos. Aí você define para o caso específico do seu site, quanto tempo você vai desejar colocar os recursos do sistema em cache. Né? Então você estuda bem quanto tempo você quer colocar os recursos em cache e você digita ali os valores e põe para salvar. Agora vamos em Purge Settings. O primeiro item de Purge é o Purge All on Upgrade. É bom você deixar em on porque ele vai fazer uma limpeza, né? O Purge é uma limpeza do cache. E aqui ele vai fazer uma limpeza toda vez que seu site atualizar um plugin, um tema, algum recurso. E é interessante ele fazer essa limpeza. E também tem aquelas atualizações automáticas. Principalmente nesse caso, é interessante, né? Vai existir a atualização automática de um plugin. Então é bom que o Lightspeed Cache faça essa limpeza a cada upgrade, a cada atualização. Abaixo ele deixa uma relação de páginas, né, do sistema que ele possa fazer um auto purge. Essa configuração padrão aqui já é o suficiente. Em Server Stale, a gente tem uma opção bastante interessante. Isso porque ele possibilita uma redução do uso de recursos do servidor. Isso porque ele gera um cache que pode ser usado por todos os visitantes, né, os usuários. Eu vou explicar aqui como funciona. Digamos que você fez a sua configuração de cache e deixou ativado essa opção. Daí um primeiro usuário que vai visitar o site, ele vai criar, né, assim que tiver acesso, ele vai criar um cache. E esse cache será passado para os usuários que virão depois dessa visita. Assim que você deixou ativado essa opção. Diminuindo assim solicitações do servidor. O único problema, logicamente, é quando a gente trabalha com site dinâmico que vai mudando as informações. Ele pode estar fornecendo uma informação ultrapassada para usuários. Então tem que tomar cuidado, tem que ver o contexto para ativar esse recurso. Então, se você tiver um site de páginas estáticas que não muda muito o conteúdo, é uma opção interessante para você ativar. Só tomar cuidado com sites dinâmicos. Esse próximo item aqui é interessante para você efetuar a limpeza, né? Você programar uma limpeza para URLs de páginas específicas no seu site. Aí você digita lá a URL que você quer fazer essa limpeza. É um recurso interessante quando você tem algum evento de venda que em determinada data ele vai ter uma mudança de preço.
Então você pode determinar para quando chegar essa data e ter uma mudança de preço, ele faça a limpeza dessa URL, né? Certo? Ele vai tirar o cache dessa URL e aí o usuário vai ter acesso a uma página nova com preço novo, né? E abaixo aqui você pode também determinar a data, né? O tempo que você quer que esse recurso de limpeza seja ativado. Você pode programar. Abaixo aqui, se purge all hooks, é um recurso mais para desenvolvedores que a gente não mexe. Isso porque é algo mais avançado. Agora vamos para a aba Excludes. Aba de exclusão, configurações de exclusão. Então, praticamente aqui nessa aba você vai colocar uma relação das páginas que você não quer que sejam cacheadas. Basicamente é isso. Então, basicamente você insere a relação das páginas que você não quer que sejam cacheadas, a carry strings, categorias, tags, aqui cookies, né, é específico para para desenvolvedores mexer, também user agents e roles, né, que são os usuários, assim, você quer os usuários do sistema, né, administrador, editor, você não quer que cacheia no sistema, né, quando estão logados para esses usuários, você vai mexer ali, você vai identificar quem você não quer que as páginas que ele acessa sejam cacheadas. Deixa eu salvar. Esse settings você pode configurar somente quando você trabalha com usuários que visitam a site e precisam se cadastrar no sistema para acessar os recursos. E aí você quer fazer um cache daquela seção específica de acesso do usuário, mas sem que os dados do usuário sejam expostos em visitas de usuários que venham depois. Geralmente em outros plugins, né, concorrentes aqui do Lightspeed Cache, que o usuário utiliza, por exemplo, assim, o sistema é o WooCommerce. Quando o usuário loga no site, aí ele vê as configurações dele, né, a página de perfil, entre outras coisas. Algum desses plugins concorrentes simplesmente não coloca essa página em cache. Eles desativam cache, mas ao contrário, o Lightspeed Cache coloca, certo, essas páginas em cache. Só que existe um fator de segurança aqui. Esse ESI, ele faz esse cache ficar restrito somente para esse usuário, ou seja, quando esse usuário retornar para essa página, certo, vai fornecer o cache. Esse cache não é, certo, passado para outro usuário, assim, não vazando dados do usuário que acabou de acessar o sistema. Isso é interessante porque muitas vezes a página que um usuário acessa tem itens que são acessados no site inteiro, tipo logo, rodapé. E cachear vai aumentar a performance dessa página que está no sistema, né, que o usuário acessa. Então é interessante que o Lightspeed Cache efetua o cache dessa página, né, que ele acabou de acessar, certo? Fornece uma página com melhor desempenho, mas sem vazar os dados com esse recurso do ESI. Caso você trabalhe, né, o seu site seja um site simples, né, que não precisa o recurso de usuário logar, usuários externos, né, no caso que não administra o site, você pode deixar ativado que não vai fazer diferença alguma. Você pode deixar essa opção como on. Então é um recurso bastante interessante, principalmente para quem trabalha com WooCommerce. Agora vou salvar e vamos para a aba de cache de objeto. O Object Cache é um recurso muito interessante. Isso porque quando o usuário vai visitar a nossa página, o sistema vai até o banco de dados para fazer a requisição das informações do conteúdo que o usuário deseja acessar. E que forma a página HTML que o usuário vai visualizar. Agora imagina uma página que tenha bastante visitas, né, que esteja bem ranqueada no Google. Por exemplo, no Chief of Design tem as páginas relacionadas à psicologia das cores, significado das cores. Tem muito acesso. Imagina essa página sendo acessada toda hora por vários usuários. Olha o tanto de recurso que vai exigir do servidor para acessar o banco de dados. Agora imagina a forma que o usuário ele tem um cache pré-selecionado em que toda visita, né, que o novo usuário fizer, o sistema fornece esses dados do banco de dados, né, pré-cacheado para que possa formar a página web sem ter que fazer essas requisições. Isso aí dá um alívio para o servidor. Então é isso que o Object Cache faz.
Aqui no Lightspeed Cache, você vai poder utilizar os métodos, né, para fazer essa configuração do Redis e o Memcached. Então, para resumir, você fez a configuração aqui. Quando o usuário, um primeiro usuário, né, você acabou de fazer a configuração, ele vai visitar uma página específica, certo? Que vai ter que fazer a requisição do banco de dados. Essa página terá um cache, né, um pré-cache dessas informações do banco de dados, para que nas próximas visitas nessa página não tenha que fazer requisição, com isso aumentando a performance do seu site. Será necessário que você verifique com o seu serviço de hospedagem se você tem acesso, tem direito, né, ao seu plano, a configurações desses dois métodos aqui que eu apresentei para que esse sistema funcione. O sistema aqui na configuração vai pedir para você colocar os dados de porta aqui. Para o Memcached, a porta é 11.211 e para o Redis vai usar o 6379. Então, praticamente, para configurar, você deixa em on e escolher aqui qual dos dois recursos quiser utilizar e colocar o item, né, os dados da porta e salvar. Né? E os outros itens aqui dessa aba você nem precisa mexer, você pode ir direto aqui e salvar. Agora o penúltimo item aqui da aba, o browser, né, o cache do navegador. E aí ele funciona deixando armazenado no navegador os arquivos, né, que formam a página HTML. Então ele deixa cacheado em seu browser. E esse, logicamente, é um recurso interessante para que não se utilize, né, os recursos do servidor, já que estamos com todos os arquivos que formam a página no navegador instalado em sua máquina. Então a gente coloca on, né, e salva esse recurso. E agora vamos para a aba Advanced. Estamos próximos de finalizar a nossa aula de cache. Como o nome já diz, esse aqui, né, é uma aba para usuários avançados. Principalmente nessa aba aqui de login cookie. Né, em situações normais, em sites básicos, a gente não vai mexer com esse recurso. Em seguida, temos aqui Improve HTTP, HTTPS, né, a compatibilidade entre esses dois sistemas. Existem alguns plugins no mercado que trabalham com essa configuração de redirecionar de HTTP para HTTPS, mas independente se tem instalado ou não no seu WordPress, deixa essa opção de on, que é interessante. E o Instant Click ele funciona da seguinte forma. Quando o usuário está visitando o seu site e ele posiciona o mouse em cima de um link, e esse link é um link interno, né, em seu site, o Lightspeed Cache faz um preload, ele prepara a página que supostamente você vai acessar clicando. Então ele já deixa preparado para quando você clicar, ele já deixa, né, preparado para que o acesso seja o mais rápido possível. Então você pode acessar essa opção ou não, e o sistema aqui deixa um alerta, né, porque isso aí vai consumir um pouco de recurso do seu servidor. Então tem que pensar bem que muitas vezes o usuário posiciona o mouse, mas não acessa a página. Então está consumindo recurso de forma desnecessária. Então tem que pensar bem se ativa ou não essa opção. Se você está trabalhando com a landing page e o único lugar que o usuário vai acessar depois de um clique é uma página externa, então não é interessante ativar esse recurso. Então aqui no caso a gente não vai salvar esse recurso aqui, beleza? Agora eu vou salvar e vou limpar o cache. Praticamente a gente acabou a configuração de cache. Eu vou agora no site do Boxfiller para ver se não tem nenhum problema, né? Se não teve nenhuma quebra. Vou dar um refresh. A gente pode ver aqui que a página está ok, funcionando bem. Vamos agora no PageSpeed Insights para verificar, fazer uma análise do site. Logicamente que eu acredito que não vai mudar muita coisa, porque a gente só fez a configuração de cache. As configurações de página de imagem costumam resultar em um resultado melhor de desempenho. Eu vou duplicar aqui. A gente sabe que estamos no mobile com desempenho de 58. Vamos fazer uma nova análise. Então a gente melhorou aqui o desempenho, ele aumentou a nota para 67 em mobile e para desktop a gente conseguiu uma nota de 91, certo? Ou seja, teve um desempenho
interessante, deu uma boa melhora só ativando o cache, certo? E as outras configurações a gente vai ver nas próximas videoaulas, né? A gente vai ter uma aula bastante interessante que é a aula de otimização de páginas, certo? Logicamente que todas as otimizações são interessantes, vai ter a de CDN, entre outros itens. Aconselho você a seguir toda a sequência. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, ficou um pouco longa, logicamente, porque é bastante coisa para configurar, certo? Se você tem alguma dúvida, eu peço para você colocar nos comentários desse vídeo. Se você não é inscrito no canal do Chief of Design, aproveite a oportunidade, se inscreva no canal, certo? Assine as notificações, deixa o like no vídeo e siga-nos também nas outras redes sociais do Chief of Design. Aproveite também, conheça o blog chiefofdesign.com.br. Eu espero que você tenha curtido essa videoaula. Te espero na próxima videoaula, onde a gente vai falar sobre a configuração de CDN, também muito importante. Abraços e até a próxima!